Só os irmãos com a paz do Senhor. Um bom tempo que nós não conseguimos se encontrar mais. E hoje eu gostaria só de relembrar um pouco do que foi os nossos últimos encontros e fazer o fechamento dessa espécie de série que nós estávamos fazendo sobre o Evangelho, desde a criação até a queda do homem e até agora nós chegarmos em Jesus Cristo voltando para nos resgatar deste mundo. No primeiro encontro nós falamos sobre o homem e o propósito da criação do homem. Nós vimos Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra e nós vimos Deus criando o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. E aí nós falamos sobre o objetivo do homem, qual é a função do homem aqui na Terra, e nós vimos que o homem foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus e também para viver nesse relacionamento com Deus, que era o objetivo de Deus ao colocar o homem no jardim. Mas nós também vimos no segundo encontro que o homem, ao ser colocado no jardim para desfrutar desse relacionamento com Deus, o homem também cai. Deus coloca uma árvore com um fruto e o homem, por sua própria desobediência, por sua própria rebeldia e rebelião contra Deus, o homem come do fruto e agora uma relação que era de comunhão se torna uma relação de vergonha, de medo, de culpa para com Deus. Essa é a situação do homem caído e o homem escolhe isso, escolhe romper essa aliança com Deus por sua própria decisão. O homem tinha a opção de não comer do fruto, mas o homem escolhe comer e agora cai e entra nesse estado espiritual de morte. O homem se encontra morto em seus pecados, em seus delitos. Não é uma morte física, mas ao mesmo tempo a morte física agora passa a habitar entre os homens, assim como também a pior das mortes, que é a morte espiritual do homem. Ou seja, o homem consegue corromper toda a criação de Deus para agora a criação estar separada de Deus, está num estado longe de Deus, em que Deus não tem esse relacionamento tão próximo com o ser humano. E no terceiro encontro nós falamos sobre como esse problema do pecado, ele não da falha de Adão de comer do fruto, não afetou apenas Adão e Eva porque comeram do fruto, mas é algo que é passado para todos, para todo homem que nasce agora, ele nasce sob essa condição de pecado e nós somos colocados pela Bíblia como também homens que nascem em pecado, que nascem em condição de mortos espirituais e que precisam de um Salvador, em que precisam de uma redenção. O homem, por sua natureza, ele está morto, ele não consegue reagir por si só à oferta do Evangelho, porque ele está nessa condição de pecado tão profunda que, se não for a ação do Espírito Santo na vida do homem, o homem não consegue sair dessa situação, sair desse lodo e se salvar por si próprio. E nós vimos que o homem, todos os homens se encontram nessa mesma condição e Paulo vai colocar em Romanos, vai colocar todos os homens sob essa mesma condição. E a ponto de Paulo, ao relatar essa situação do ser humano, ele vai exclamar: quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Quem consegue me tirar dessa situação que eu me encontro? E aí, no quarto encontro, nós entramos em Jesus, o Salvador prometido que veio para nos resgatar dessa situação de pecado. Aonde o homem não conseguia se salvar, agora nós temos um Salvador que vem para nos salvar. Nós temos Jesus que vem se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, para esmagar a cabeça da serpente que outrora no Éden havia levado o homem a pecar, havia enganado a mulher e levado os dois a pecarem contra Deus. E Jesus agora ele vem sendo essa promessa que vem acontecendo no Antigo Testamento e vem sendo prometida no Antigo Testamento, que haveria um momento em que Deus faria uma nova aliança com a humanidade, em que Deus daria um coração novo para o seu povo e colocaria no coração do povo o Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo. E agora, com o Espírito Santo e esse novo coração, Deus também perdoaria os pecados do seu povo e perdoaria as transgressões que o povo tinha feito contra Deus, que havia se revoltado contra Deus. E agora nós podemos ver em Cristo
um Cristo que, onde Adão, que deveria ser o nosso representante na primeira aliança que Deus havia feito, ele falha, nós temos Jesus que ele cumpre e satisfaz essa aliança com Deus, ele não falha para com Deus, ele cumpre a lei perfeitamente. E agora nós temos o que Paulo chama do segundo Adão, que traz a justiça para a humanidade. Enquanto o primeiro Adão traz o pecado, ele traz a condenação para a humanidade, o segundo Adão, que é Cristo, ele vem e nos traz a salvação e nos traz a redenção dos nossos pecados. No quinto encontro, nós falamos mais especificamente sobre Jesus e sobre a sua vida. Como ele viveu sem pecados, como ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, como ele morreu pelos nossos pecados e como o seu sangue expiou os nossos pecados perante Cristo, como Jesus suportou a ira que nós merecíamos sofrer por nós estarmos nessa condição de pecado. Jesus suporta essa ira em vez de nós suportarmos essa ira de Deus. E então Jesus é quem paga pelos nossos pecados, é quem sofre por nós, e Jesus agora é levado à cruz para pagar por esses pecados. No encontro 6, nós falamos finalmente sobre as boas novas do Evangelho, que vem dessa entrega de Jesus na cruz, de Jesus morrer pelos nossos pecados, Jesus vir à terra, encarnar como homem, viver como homem aqui, sofrer as tentações como nós sofremos nesse mundo, e se mostrar como alguém que foi fiel. Não importasse a tentação, a tribulação que viesse sobre Jesus, Jesus não pecou. E por Jesus não pecar, ele consegue se oferecer como um sacrifício puro, como um sacrifício que é eterno diante de Deus, e agora ele é oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Deus aceita esse sacrifício, Deus Pai aceita essa oferta de Jesus, do seu sangue na cruz, e agora através desse sangue nós somos feitos limpos, e o convite de Jesus é para nós aceitar essas boas novas, aceitar o Evangelho, aceitar esse convite que Jesus faz a nós, para nós aceitarmos Jesus e sairmos da situação de pecado que nós estamos. Portanto, quando nós falamos das boas novas no encontro 6, nós falamos sobre o Evangelho ser sobre o arrependimento que nós precisamos ter dos nossos pecados e da fé que nós devemos ter em Cristo Jesus. Portanto, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que nós estaremos salvos da ira de Deus. Nós temos certeza que nós estaremos salvos dessa condenação eterna que está apontada sobre os injustos que seguem nessa situação de pecado sem aceitar Jesus como seu Salvador. Então, até aqui, nós falamos sobre Cristo que veio, morreu, ressuscitou, ele salva aqueles que creem nele. E nós vimos também que em Cristo nós recebemos o perdão e a reconciliação com Deus e uma nova vida. Nós somos novas criaturas em Cristo. Porém, uma das coisas mais curiosas, vamos dizer assim, é que o cristão, por mais que tenha essa nova vida, agora ele está em Cristo, não significa que o cristão viva sem sofrimentos. Não significa que o cristão ele vai ter uma garantia de ser livre das dores desse mundo, das tentações desse mundo, das provações desse mundo, da luta diária contra o pecado. Nós somos salvos por Cristo, mas nós também estamos ainda neste mundo em que nós somos sujeitos a essas tentações, a esses problemas que nós temos aqui nesse mundo. E esse ponto é muito importante para nós, porque parece às vezes que se nós aceitássemos Jesus e se nós aceitarmos Jesus, nós vamos ter uma vida muito tranquila, não vai faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar eventualmente o alimento, mas essa promessa de Jesus, que Jesus veio trazer as boas novas, ela está muito mais ligada à nossa condição espiritual diante de Deus. É Jesus que vem para nos resgatar de uma situação de pecado em que nós estávamos mortos. E agora Jesus promete nos cuidar. Jesus promete estar conosco todos os dias. Mas Jesus também nunca prometeu que nós não teríamos aflições e sofrimentos aqui nesse mundo. Eventualmente algumas coisas faltam, mas Deus provê essas coisas. Nós encontramos em dificuldades, em doenças, em problemas, mas Deus também tem o poder de curar essas doenças. Assim como Deus tem o poder de não curar.
Portanto, nós olharmos para essa realidade bíblica de que Deus, ele nos oferece o evangelho, Deus, ele nos oferece uma vida nova, mas ele também não nos oferece uma vida sem sofrimentos, é uma situação que por vezes é difícil de aceitar, e aí nós vemos por aí muitas igrejas que crescem com essa ideia. Eles crescem com a ideia de que uma vez que você veio a Cristo, você precisa ser alguém rico, você precisa ser alguém que tenha boas condições financeiras. Então você apenas por declarar alguma palavra, você tem o poder ou a condição de se curar, você tem a condição de sair dessa doença que você está, e se você não conseguiu sair da doença que você está, você tem algum problema, a tua fé não é verdadeira, a tua fé não está no Cristo verdadeiro. Mas quando nós pensamos assim, nós não estamos pensando em Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados para nos salvar da ira de Deus. Nós ainda estamos aqui inseridos nesse mundo e, portanto, nós ainda estamos sujeitos a esses problemas. João, capítulo 16 e versículo 32, eu gostaria de ler com os irmãos. João, capítulo 16 e versículo 32. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus aqui está falando com os seus discípulos e ele vai dizer para eles e deixar muito claro para eles que na vida, no mundo, eles teriam aflições. Jesus diz a eles que no mundo os discípulos teriam sofrimentos, eles teriam lutas, dores, tribulações, mas Jesus deixa uma esperança para eles e vai dizer: tenham coragem porque eu venci o mundo. A esperança do cristão, ela não está no fato de que nós temos força, nós temos poder de vencer o mundo. Ela está no fato de Cristo ter vencido o mundo. Cristo ter passado por esses problemas e ter vencido o mundo, as tribulações que o mundo nos oferece. E, portanto, agora o mundo é colocado pelo próprio Jesus como um local que não é tão tranquilo de se viver, que haverá problemas aqui nesse mundo. E se nós voltarmos um pouco no capítulo 15 de João, no versículo 18, nós vamos ler o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de vocês odiou a mim. Antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Portanto, Jesus, ele está deixando claro para os seus discípulos que o cristão, ou os seus discípulos nesse momento aqui, mas serve para todos nós como cristãos, não devemos se assustar quando o mundo ele nos afronta e rejeita a nossa fé. Porque o mundo primeiro, e Jesus vai dizer isso no versículo 20, o mundo primeiro rejeitou a Cristo. O mundo rejeitou a Cristo Jesus e a sua palavra, o seu convite ao Evangelho, às boas novas. E agora o que nós podemos esperar se não também a rejeição e o ódio da parte do mundo? Por isso que se nós pertencemos a Cristo, nós não devemos esperar apenas que os homens nos tratem bem. Se nós pertencemos a Cristo, nós devemos esperar que os homens nos tratem assim como trataram a Cristo. E Cristo eles trataram de tal forma má que levaram Cristo a morrer na cruz, injustamente. Por isso, nós não podemos sentar aqui nesse mundo e esperar que esse mundo seja uma tranquilidade, porque Jesus ele continua dizendo que o servo ele não é maior do que o seu Senhor. Portanto, assim como Cristo sofre, nós também sofreremos. E agora, nessa vida cristã que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nós viveremos uma vida de oposições, seja pelos nossos amigos, seja pelas pessoas que estão à nossa volta, que nos conhecem como crentes e odeiam a fé cristã, porque
o mundo por si só, ele não odeia os nossos costumes, ele não odeia a forma como nós andamos com tranquilidade. O mundo, ele odeia nós nos colocarmos como seguidores de Cristo Jesus. A isso o mundo odeia, a isso o mundo tem ódio, tem repulsa. Por isso que nós somos sempre retratados como cristãos, como crentes, aqueles que servem a Jesus. Por isso que, voltando ao nosso ponto, o mundo não odeia nós por apenas nós vivermos uma vida diferente em que nós dissemos tal coisa é pecado perante a palavra de Deus, tal atitude não é correta perante o Senhor. O mundo odeia Cristo. O mundo odiou Cristo e continua odiando aqueles que seguem a Cristo. E aí Pedro, no capítulo 2 e versículo 11 da sua primeira carta de Pedro, ele vai dizer que vai retratar nós como peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. E vai nos convidar a nós se abstermos dessas paixões carnais que o mundo tem a nos oferecer, porque isso tudo vai fazer guerra contra a nossa alma. Nós estamos como peregrinos e forasteiros, sofrendo essas afrontas do inimigo e fazendo guerra contra a nossa alma. Por isso que nessa situação de guerra, nessa situação de perigo em que nós nos encontramos, Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele vai dizer para nós o seguinte: aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Nessa vida de peregrinação, de sofrimento, de afrontas, nós somos convidados por Cristo a permanecermos firmes em Cristo Jesus. Jesus está nos ensinando que os discípulos vão sofrer, os discípulos terão afrontas aqui nesse mundo e que os seus discípulos devem permanecer firmes até o fim. Firmes, sem se mover, sem se movimentar, sem vacilar com a sua fé e pensar que agora as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas. Mas Cristo, ele nos convida a nós depositarmos a fé nele de uma maneira tão concreta, tão firme, que por mais que nós tenhamos essas adversidades aqui nesse mundo, essas lutas e essas afrontas, nós não fugimos do nosso compromisso e da nossa fé em Cristo Jesus. Nós seguimos crendo em Cristo Jesus, permanecendo em Cristo Jesus, e nós seguimos confiando em Cristo Jesus, por mais que nós estejamos em tribulações, por mais que nós soframos perseguições e afrontas, nós seguimos confiando em Jesus, porque a nossa fé é firme e porque o galardão, aquele que será salvo, aquele que será recompensado por essa vida de sofrimentos, é aquele que seguirá firme até o fim, quando Jesus voltar. Paulo, em Romanos capítulo 8, eu gostaria de ler com os irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 22, ele vai falar de uma maneira muito forte sobre essa nossa situação aqui nesse mundo. Ele vai dizer que, inclusive, a criação que Deus criou, ela está sobre essa situação de corrupção, de vaidade e sofrimento aqui nesse mundo. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo está dizendo que, além do ser humano sofrer aqui nesse mundo, a criação também sofre os efeitos da queda do homem. O mundo como um todo está quebrado. O mundo, a sociedade como um todo, ela rejeita a Cristo, ela está nessa situação de pecado e agora nós temos aqui mortes, doenças, corrupções e tudo isso que nós vemos acontecer, por exemplo, com o mundo político, que é muito corrupto, é situação da queda do homem. Mas Paulo não vai parar por aí. Paulo, no versículo 23, ele vai dizer: e não somente ela, Paulo se referindo à criação, mas também nós, e agora Paulo aponta para nós, como crentes em Cristo Jesus, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo aqui está falando de crentes. Paulo está falando de pessoas que já têm as primícias do Espírito, que pertencem a Cristo, mas que essas pessoas também gemem aqui nesse mundo. O cristão, aqui nesse mundo, ele também tem esses momentos de sofrimento, mas agora tem uma diferença entre nós cristãos e o mundo que está por aí. O cristão, ele geme com esperança,
ele está sofrendo, porque ele está aguardando, Paulo vai dizer, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do nosso corpo. Enquanto aqueles que não têm a esperança, a fé em Cristo Jesus, eles apenas sofrem. Eles sofrem sem esperança. Mas nós sofremos com essa esperança de sermos resgatados e aguardando a nossa redenção do corpo. A redenção final da nossa vida. Paulo vai dizer que enquanto nós aguardamos a redenção do nosso corpo, nós estamos aguardando que essa nossa salvação ela seja finalmente consumada em nossa vida. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqueles que estão esperando ser resgatados desse mundo de sofrimento, Cristo voltará uma segunda vez, Cristo aparecerá uma segunda vez, diz o escritor aos Hebreus. Cristo agora virá, não mais para tirar os pecados do mundo, porque não mais para tirar pecados e oferecer salvação. Cristo já veio para oferecer salvação, mas agora Cristo voltará uma segunda vez para salvar aqueles que estão aqui sofrendo e gemendo e esperando pelo dia da sua redenção final. Nós aguardamos esse dia. Nós, como cristãos aqui neste mundo, por mais que nós estejamos em problemas, em dificuldades, nós temos uma esperança final que é muito maior aos sofrimentos que nós sofremos por um período de tempo aqui. 80, 90 anos é o período que nós passamos aqui, sofremos essas tribulações, mas nós temos uma eternidade nos aguardando, onde nós teremos essa redenção, essa salvação final da nossa vida. E aqui nós temos uma espécie de tensão na vida cristã. Enquanto nós já estamos salvos por Cristo Jesus, enquanto a obra que Cristo realizou na cruz é uma obra completa, é uma obra que remove todo o nosso pecado e não há mais nada faltando nessa obra de salvação de Cristo, como o escritor aos Hebreus fala e diz, é um sangue que foi derramado de uma vez por todas, é um sangue perfeito que foi oferecido por nós. Embora nós já estejamos nesse estado de salvos em Cristo Jesus, nós ainda aguardamos essa redenção final do nosso corpo. Nós ainda aguardamos Jesus voltar uma segunda vez, que é para nos salvar, é para nos tirar agora desse mundo de uma vez por todas. De um mundo que está caído, de um mundo que rejeita a Cristo Jesus. A obra na cruz foi completa, foi consumada. Agora Jesus ele está prometendo voltar uma segunda vez, não mais para tirar pecados, mas agora Jesus está prometendo voltar para aqueles que aguardam a redenção, para aqueles que estão aqui e gemem por estarem em dificuldades, por estarem em problemas nesse mundo. Como nós já falamos em outros momentos, nós já estamos salvos. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Portanto, nós não estamos buscando algo a mais para sermos salvos. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas nós ainda temos essa luta interna contra o pecado. Paulo, aos Romanos, ele vai dizer, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Há dentro de mim alguma luta, alguma trava, algumas contrariedades em minha vida que me colocam numa situação em que aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não faço, que eu não quero fazer, isso eu faço. É a situação do ser humano, é essa luta diária contra o pecado que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Nós não estamos livres dessa situação. Nós temos ainda a morte física que nos apavora em alguns momentos. Nós temos essa situação de separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E nós estamos aqui nessa situação sofrendo ainda como peregrinos e forasteiros, sofrendo as afrontas do inimigo que segue nos afrontando e lançando os seus ataques para tentar nos tirar desse caminho. E Paulo aqui em Romanos 8, que nós lemos, é isso que ele está dizendo, nós já temos as primícias do Espírito, ou seja, nós já recebemos o começo dessa obra de Deus na nossa vida. Nós já somos salvos, nós já estamos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas agora nós temos ainda algo a mais para receber, que é a redenção do nosso corpo. A salvação em Cristo Jesus, a obra de Cristo na cruz, tudo isso nós temos e foi completo. Mas ainda agora nós aguardamos, nós temos apenas as primícias do Espírito,
e nós aguardamos agora a nossa redenção definitiva, Jesus voltar uma segunda vez para nos libertar do nosso corpo agora, desse corpo que ainda está enfermo e sofre as consequências do pecado. Um corpo que ainda é frágil. O escritor aos Salmos, nos Salmos, ele vai dizer que Deus ele tem misericórdia de nós porque ele conhece como nós somos feitos. Ele conhece a matéria com a qual nós somos feitos. E Deus olha para nós com essa misericórdia, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo quem nós somos. Por mais que nós estejamos com a nossa confiança em Cristo Jesus, nós ainda temos essa condição de corruptíveis aqui nesse mundo. Essa condição de pecado que nos afronta dia após dia. Filipenses capítulo 13, versículo 20, eu gostaria de ler com os irmãos. Filipenses capítulo 13, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo aqui que nós aguardamos o Salvador. E esse Salvador que está por vir, ele vai transformar o nosso corpo, que hoje é um corpo de humilhação, ou seja, um corpo fraco, um corpo que adoece, um corpo que sente dores, um corpo que eventualmente ele vai envelhecer, ele vai morrer. Paulo está dizendo, esse corpo que nós temos aqui, que é um corpo de humilhação, Jesus vai transformar esse corpo quando ele voltar. O corpo ele vai ser transformado para ser semelhante ao corpo de glória de Cristo. Cristo é essa primícia dos que morreram. E isso significa que a nossa esperança que nós temos em Cristo Jesus, ela vai muito além de ser apenas algo espiritual, como se Deus fosse apenas salvar a nossa própria alma. Não, Deus também vai redimir o nosso corpo. Deus também vai ordenar no dia da ressurreição que os mortos levantem, que os seus corpos levantem. Como isso vai acontecer, qual é o aspecto físico que nós teremos depois dessa ressurreição, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o nosso corpo ele também tem um valor para Deus. Esse corpo que hoje está em pecado, ele vai ser transformado para ser semelhante ao corpo de glória de Cristo. Deus redimirá também o nosso corpo e aí, por fim, a salvação estará completa. Por fim, a nossa salvação estará consumada com todas as situações que envolvem a salvação do nosso corpo também. E agora, por fim, nós teremos um descanso. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Essa aqui é a esperança do cristão. Essa aqui é a esperança do que ainda falta para nós alcançarmos e chegarmos em nosso descanso eterno. É isso aqui que o Paulo está falando, que nós, como cristãos, seremos transformados. O corpo que hoje ele é corruptível, ele está sujeito a essas corrupções do mundo, ele vai se transformar num corpo incorruptível, diz Paulo. Esse corpo que hoje é mortal, que nós sofremos o efeito da idade, o efeito do tempo que vai passando, ele vai se transformar num corpo imortal. E esse corpo que hoje sofre os efeitos da queda ainda, em que nós estamos aqui e ainda gememos pelos efeitos do pecado, esse corpo agora será liberto para sempre. Apocalipse capítulo 21 e versículo 3, eu gostaria de ler. Apocalipse 21 versículo 3. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles.
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. Aqui, João, escrevendo o Apocalipse, ele vai nos voltar e vai fazer nos lembrar do início da história do ser humano. No princípio, Deus habitava com o homem, Deus se relacionava com o homem vivia na presença de Deus, mas agora o pecado rompe essa comunhão com Deus. E aqui João vai descrever novamente a consumação, deixando claro que essa consumação será um momento em que nós estaremos de novo unidos com Deus. Ele vai dizer que Deus vai habitar com o seu povo, Deus estará com eles, as lágrimas dos olhos serão enxugadas, a morte vai deixar de existir, o luto acabará, o pranto acabará, a dor acabará. Essa é a nossa libertação final que nós aguardamos, em que não haverá mais esses problemas, essas dificuldades da vida aqui, e agora nós seremos, por fim, libertados da nossa situação de pecados. E agora nós teremos esse relacionamento novamente com Deus que foi rompido por Adão. Adão, ao romper esse relacionamento com Deus, nos coloca nessa condição. E agora João vai dizer, assim como vocês estão nessa situação de pecados que Adão colocou vocês, lembrem que tem uma esperança final, tem uma libertação final que está por vir, que é o dia em que Jesus voltar, que é o dia em que nós estaremos com Deus novamente, e quando nós estaremos lá, Deus removerá definitivamente tudo aquilo que o pecado nos causou. Toda essa condição de dor que o pecado nos colocou na nossa vida, nós seremos libertados dessa situação e nós estaremos agora descansando e gozando com o Senhor e aproveitando do Senhor Deus, glorificando a Deus e desfrutando desse relacionamento com Deus. Essa é a nossa esperança final. E Jesus nos mandou ter essa esperança. Jesus é quem nos ordena a manter essa esperança. Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados e nos colocou em nós a esperança de podermos estar lá um dia, pela fé em Cristo Jesus. Jesus, em João capítulo 14, versículo 2, eu gostaria de ler. João capítulo 14, versículo 2. Jesus vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. A esperança do cristão não é apenas uma esperança de dias melhores. Não é apenas uma esperança em que nós olhamos para esse mundo e nós pensamos, não, mas as coisas vão melhorar. As coisas vão andar melhor se entrar o presidente X, o presidente Y, se acontecer tal coisa, se baixar imposto, se fazer tantas outras questões que o ser humano se coloca às vezes na cabeça e nós pensamos, daí as coisas vão ser melhores. Não, a esperança do cristão ela está no fato de Jesus afirmar e dizer, eu vou voltar. Jesus diz, eu vou voltar, e essa é a promessa central que Jesus tem para nós. Jesus disse que ele iria para a cruz, que ele sofreria as consequências do nosso pecado, mas Jesus também promete e diz, vocês vão ficar aqui por um tempo e eu vou voltar uma segunda vez. Jesus diz, eu vou para o céu e eu vou preparar para vocês um lugar. Jesus não estava dizendo algo como, quem sabe eu vá, quem sabe eu prepare algum lugar, se acontecer tal coisa eu vou preparar algum lugar. Jesus está fazendo uma afirmação e dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Jesus promete receber aqueles que creem nele, aqueles que depositam a confiança nele. Jesus promete receber essas pessoas para si. Preparar um lugar, preparar um local de descanso para essas pessoas, um local onde nós podemos desfrutar da sua presença e diz, eu vou trazer vocês para mim, vocês estarão comigo lá onde eu estarei. A esperança principal do cristão deve ser um dia estar com Cristo. Deve ser estar nesse momento de descanso com o nosso Salvador, desfrutando dessa maravilha que é estar ao lado do nosso Salvador.
Por mais que aqui nesse mundo nós sofremos, mas nós ainda alimentamos essa esperança de estarmos com Jesus, que é o que Jesus fala em João no capítulo 14, 3. Para que onde eu estou, vocês também estejam. Para que onde Jesus estiver, nós também estejamos ali, desfrutando do seu amor, desfrutando dessa maravilhosa obra que ele fez em nossas vidas. Por isso que isso se conecta com tudo o que nós vimos desde o começo dessa série que nós estávamos falando, que Deus cria o homem para viver em relacionamento com Deus, o homem e o pecado rompem essa comunhão com Deus, e agora Cristo vem para fazer a reconciliação nossa para com Deus, para fazer essa ligação de novo para com Deus. Porque a religião, ela nasce dessa necessidade do ser humano de ter um Salvador. Jesus vem à Terra porque o mundo precisava de um Salvador, o mundo estava caído, o mundo estava numa condição de pecados em que por si só não haveria salvação. E agora nasce Jesus e vem à Terra, encarna para nos trazer a salvação e nos trazer essa esperança de novamente, assim como Deus havia planejado no jardim com Adão e Eva, novamente nós estarmos em comunhão com Deus e nós estarmos nessa perfeita e eterna adoração ao Senhor para nós desfrutarmos do que Ele fez por nós. Jesus, ele descreve a sua volta como algo, a segunda volta de Jesus, como algo forte, como algo que todo olho verá e como algo certo. Jesus vai voltar. E isso nós vemos em Mateus capítulo 24 e versículo 30. Aqui Jesus vai falar de sua vinda gloriosa, de quando ele voltará a segunda vez. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Jesus está afirmando aqui aos seus discípulos que ele voltará com poder e grande glória, o mundo verá o Filho do Homem voltando e ele reunirá para si os seus escolhidos, ou seja, aqueles que depositaram nele a fé verdadeira, aqueles que estão aqui gemendo e implorando por essa salvação. Aqui Cristo se apresenta como voltando como um rei. Ele volta para consumar aquilo que ele começou. Ele volta agora para reinar definitivamente como um rei sobre as nossas vidas, sobre aqueles que se colocaram como seus servos, como aqueles que se colocaram sobre o seu domínio, como aqueles que depositaram a fé em Cristo Jesus e obedeceram os seus mandamentos. Portanto, esses que estão sob o domínio de Cristo, Cristo agora volta como um rei para consumar aquilo que foi começado na sua obra da cruz. Ou para o mundo que não aceitou Jesus, para o mundo que não quis aceitar e estar sob o domínio de Cristo, para esses, a volta de Jesus será um momento de juízo. Será um momento em que eles serão colocados para sofrer a morte definitiva e pagar pelos seus pecados no inferno. Jesus volta para aqueles seus escolhidos, para nos trazer e levar ao seu descanso, para estarmos com Ele, onde Ele estiver, nós estaremos, mas agora aqueles que não aceitaram Jesus, Jesus volta para trazer o juízo final sobre essas pessoas, porque não aceitaram o Evangelho de Jesus. E agora, para aqueles que pertencem a Cristo, para aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, será o momento da nossa redenção final. Agora o sofrimento se acaba, a morte é destruída e o pecado que outrora tinha espaço em nossa vida, agora ele não tem mais lugar em nossa vida, porque agora nós estamos com Cristo, nós desfrutamos de Cristo. Por isso que nós vivemos aqui nesse mundo um sofrimento, uma dor, uma luta, mas você olha para pessoas que são crentes, que estão vivendo com Cristo Jesus e têm a firmeza da sua fé, e você olha para essas pessoas e os problemas aqui desse mundo não afetam para essas pessoas. Elas estão tranquilas. Elas sofrem, elas passam por problemas e elas dizem glória a Deus. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
assim como a mulher que havia perdido seu filho e Eliseu posteriormente ora por esse filho, e a mulher vai atrás de Eliseu para que Eliseu ore porque ela havia perdido o seu filho, e ela está nessa situação de dificuldade em sua vida e Eliseu pede para ela como é que tá. E ela diz, está tudo bem, porque eu sei que a minha esperança ela não está aqui neste mundo. A minha esperança, a nossa esperança como crentes em Jesus, não está em nós termos uma vida tranquila e pacífica aqui nesse mundo. Cristo já nos alertou que nós passaremos por problemas, por dificuldades, por tentações, e nós estaremos nessa luta constante contra o pecado. Nós teremos os efeitos do pecado ainda afetando o nosso corpo. Mas agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, esse sofrimento ele nos traz uma esperança. Ele nos lembra, ele precisa nos lembrar de que Cristo prometeu voltar, de que Cristo prometeu de um dia nós estarmos com Ele e que nós teremos um dia essa redenção final do nosso corpo. Por isso, quando nós tivermos esse corpo transformado de um corpo de humilhação para um corpo glorificado, o pecado já não existirá, o pecado já não terá mais o poder sobre a nossa vida, nosso corpo agora estará incorruptível, imortal, agora para sempre, e nós poderemos descansar em Cristo Jesus e dizer glória a Deus por ter realizado essa obra em minha vida, glória a Deus por ter me resgatado dessa situação de pecado e ter me dado a condição de estar aqui com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós estamos esperando e aqui batalhando nesse mundo. A nossa abnegação desse mundo, nós rejeitarmos esse mundo, não é apenas por nós nos acharmos especiais e nós queremos nos afastar do que esse mundo tem a nos oferecer. Não, nós nos afastamos do que esse mundo tem a nos oferecer porque nós temos um pensamento muito além do que o mundo tem. Nós temos uma esperança muito maior do que o mundo tem. A nossa esperança é que Cristo está voltando. A nossa esperança é que Jesus prometeu, eu vou voltar, e Ele está voltando. E nós confiamos nas palavras desse nosso Salvador. Se Ele prometeu, Ele vai voltar. É certo que Ele volta. E, portanto, nós vivemos com essa esperança de que Cristo está para voltar, para nos resgatar dessa vida de pecado. Jesus vem, os mortos são ressuscitados, o juízo final vem sobre a vida daqueles que creram e daqueles que não creram em Cristo Jesus. Agora, a nova criação, elas são respostas finais de Deus a esse sofrimento. Cristo diz, todas as coisas serão novas, tudo será feito novo, tudo será restaurado, o evangelho será consumado por fim, as boas novas serão consumadas, tudo aquilo que nós ouvimos sobre o evangelho, de nós estarmos buscando aqui a salvação, nós estarmos aqui buscando essa redenção da nossa vida, nós buscarmos a Cristo, tudo isso será agora uma realidade. O mundo será restaurado, a natureza será restaurada e cumprirá o seu propósito. Nós cumpriremos o nosso propósito de estarmos para sempre glorificando e adorando ao Senhor. Tudo isso converge, tudo isso vai acontecer quando Cristo voltar. Tudo isso acontece quando Jesus agora finalmente volta pela segunda vez e Ele vem para nos buscar e para nos levar para termos com Ele. E esse mesmo Cristo que promete voltar é o mesmo Cristo que agora intercede por nós para que nós estejamos sempre prontos, preparados e que nós estejamos sempre focados em esperando e aguardando a sua vinda. E para que nós não venhamos a nos desviar, a nos perdermos o foco aqui nesse mundo que nos oferece tantas coisas. Aquele hino da harpa que nós cantamos, o passarinhos, belas flores querem me encantar. Tudo isso vem a nossos olhos, tudo isso parece muito belo em nossa vida, tudo isso parece fazer sentido em algum momento em nossa vida e nós olhamos, eu estou perdendo muita coisa, eu estou esperando um Cristo que prometeu voltar há 2000 anos e ainda não voltou. Mas o cristão verdadeiro, ele permanece firme. Ele permanece vivendo a sua vida como se Cristo voltasse amanhã. Ele permanece com essa esperança viva porque ele crê nas palavras de Cristo Jesus. E se nós cremos nas palavras de Cristo Jesus, nós cremos que ele vai voltar, que ele está às portas para voltar, que sua volta é a qualquer momento, um momento em que ninguém sabe. Nós não sabemos. Jesus não deixou na Bíblia escrito o dia que vai voltar, mas ele prometeu voltar.
Ele prometeu que voltaria e que ele nos levaria para ter com ele. E isso deve moldar a nossa vida. Essa promessa que Cristo fez deve moldar como nós nos colocamos perante Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 36 vai dizer: mas a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe nada sobre a volta de Jesus. Por isso que muitos tentam adivinhar o dia e fazem previsões e colocam profecias como acontecimentos que vão apontando para a volta de Jesus. Mas se nós olharmos para as Escrituras e nós nos firmarmos os nossos pés na Escritura, nós vamos ver que ninguém sabe. A resposta correta à volta de Jesus é nós estarmos preparados. O nosso objetivo deve ser nós estarmos cada vez mais colocados na presença do Senhor, porque ninguém sabe a hora. É uma volta iminente que vem a qualquer momento em que ninguém sabe. E isso não deve causar em nós curiosidade de tentar prever e adivinhar alguma coisa. Deve causar em nós fé, deve causar em nós uma sensação de eu preciso crer, de temor diante de Deus, de aproximação ao Senhor, porque nós estamos agora próximos da volta do Senhor. Eu não sei se é amanhã, se é depois da manhã, se eu ainda vou experimentar a morte nesse mundo, eu não sei. Por isso que eu preciso estar preparado. Por isso que essa palavra de Jesus deve causar em mim a preocupação de eu estar sempre preparado. Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus falando. Jesus diz: se o ladrão, o pai de família, soubesse quando o ladrão viria à sua casa, ele estaria sentado à porta e esperando o ladrão para poder proteger a sua família. Mas o pai de família não sabe quando o ladrão vem. Assim é nós como crentes em Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus prometeu voltar. Nós sabemos que ele prometeu voltar. Que ele falou que vai voltar e nós confiamos em suas palavras. Mas assim como o pai de família, nós não sabemos que hora. Nós não sabemos que momento. E agora a resposta que Jesus está esperando de nós, que ele vai dizer aqui, é que nós estejamos preparados. É que nós estejamos, no versículo 42, vigiantes diante dessa promessa. Que nós estejamos sempre ali, esperando, vigiando, olhando como quem está assistindo alguma coisa e esperando o momento que isso vai acontecer. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa obrigação como crentes. É vigiar, é estarmos preparados. A volta de Jesus, falar sobre a volta de Jesus, não deve gerar em nós apenas uma curiosidade vazia. Quem é o anticristo? Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Coisas até relativamente importantes de nós estudarmos em algum momento. Mas se a nossa conversa sobre a volta de Jesus apenas nos leva para esses assuntos e não para nós estarmos preparados e perseverando em santidade diante do Senhor, a nossa conversa sobre a volta de Jesus é vã, é vazia. Falar sobre a volta de Jesus deve produzir em nós mais fé, mais perseverança, mais firmeza na palavra do Senhor. Deve alimentar dentro de nós essa esperança e dizer: o meu Salvador está vindo. Aquilo que eu estou aguardando, os sofrimentos que eu tenho aqui estão para passar. Tudo isso está sendo consumado aqui nesse mundo, está sendo acabado, está acabando o meu tempo aqui nesse mundo e eu estou esperando o meu dia de partir. É antes da grande tribulação, é depois, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, isso não nos compete, a Escritura não nos revelou e, portanto, nós apenas glorificamos a Deus, nos colocamos em santificação perante o Senhor e aguardamos esse dia em que o Senhor Jesus voltará. Essa é a nossa obrigação, estarmos vigiantes diante do Senhor, estarmos preparados como Jesus nos pediu, estarmos aguardando, prontos, para quando Jesus voltar,
Jesus nos leva para si. Jesus, em quem centraliza-se todas as obras que nós vemos acontecendo do Gênesis ao Apocalipse. Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio por nós, morreu por nós, nos ofereceu a salvação e nos trouxe a esperança novamente, prometeu voltar, segue intercedendo por nós e agora promete voltar para nos livrar da situação de pecados. Jesus. É a esse que nós devemos a nossa adoração. É esse Jesus que nós devemos buscar e adorar e nos buscarmos estarmos em comunhão com Ele, porque Ele é o centro da nossa vida. Ele precisa ser esse centro em que nós colocamos e depositamos todas as coisas. As nossas preocupações do dia a dia, as nossas dificuldades do dia a dia que nós sofremos aqui, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, perseguições, tudo isso nós precisamos descontar e descarregar aos pés de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, e é ali que nós encontraremos essa esperança, é ali que nós encontraremos a fé em Cristo Jesus, e é ali que nós encontraremos a resposta para todos os nossos problemas. E eu encerro lendo novamente João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Para que onde eu estou, vocês também estejam. Para que onde Jesus está intercedendo por nós, nós estejamos também desfrutando para sempre do seu glorioso poder, desfrutando do seu maravilhoso amor que Ele teve por nós. Essa é a nossa esperança, estarmos um dia com Cristo, sermos recebidos por Cristo, e é por isso que nós perseveramos. É por isso que nós falamos da volta de Jesus, da consumação de todas as coisas, nós falamos com esperança, não como especulação. Nós falamos com uma esperança que produz em nós fé, perseverança, produz em nós santificação, nos deixa estar preparados para esperar por esse dia. E que essa seja a nossa esperança como igreja, que essa seja a nossa esperança como servos do Senhor, e que nós possamos nos colocar sempre como servos desse Senhor que vem, que nós estamos aguardando e que nós queremos um dia estar com Ele no paraíso. Convido os irmãos a se colocarmos de pé, para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, por essa maravilhosa graça que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez em Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa salvação que o Senhor tem estendido até a nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem trabalhado em nossa vida e nos feito crer no Teu nome, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti, meu Deus. Nós não temos força e capacidade de fazermos alguma coisa pela nossa própria vontade, mas nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua força, Senhor, da Tua graça sobre a nossa vida. Nos ajude, Senhor, nos dê força, nos ajude, Senhor, a estarmos cada vez mais preparados e mais esperançosos na Tua volta. Nos ajude, Senhor, a seguirmos firme esse caminho enquanto o Senhor não vem, para que nós possamos sermos um dia encontrados em santificação e perseverança, firmes na Tua presença, Senhor. Não deixe as coisas desse mundo nos afastar de Ti. Não deixe que as coisas que esse mundo tem a nos oferecer nos tirar do foco, Senhor, que é estarmos um dia contigo. Nos dê força, Senhor, nos dê a Tua graça, que o Teu Espírito Santo continue dia após dia nos guiando e nos guardando nesse mundo. Nos ajude, Senhor. Trabalhe em nossa vida para que nós possamos estarmos aqui sempre alertas, vigiantes, esperando por esse dia. Não nos deixe perecer, Senhor. Não deixe que esse mundo nos convença de alguma coisa, mas que nós possamos estar cada vez mais esperançosos pela Tua volta para estarmos contigo. Continua conosco, Senhor. Nos dê força, nos dê a Tua graça e nos dê firmeza para estarmos firmes em Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.